no livro de Jó, capítulo 38. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 38. Queridos irmãos, se você pudesse ser transportado pelo Espírito de Deus a qualquer momento da história do mundo já criado por Deus e pudesse presenciar uma das cenas realizada de algo realizado por Deus, qual cena, qual momento da história você escolheria presenciar? Existem tantas possibilidades que vêm à nossa mente. Talvez você quisesse estar lá no início de tudo, quando Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, ordenou: haja luz, e o universo explodiu em existência, cheio de ordem, beleza e glória. Ou quem sabe, caminhar pelo jardim do Éden, antes da queda, contemplando a perfeição da criação, e o homem, quando ele ainda estava em plena comunhão com o Criador. Talvez você escolheria o momento em que Noé, após o dilúvio, saiu da arca e ergueu um altar ao Senhor. Imagine o aroma agradável do sacrifício subindo ao céu, o arco-íris surgindo como símbolo visível da graça e da fidelidade de Deus. Ou o início de um novo mundo pacificado, recomeçando sob o favor de Deus. Ou talvez você se voltaria à cena em Moriá, quando Abraão levantou o tutelo sobre o seu filho Isaque, e o anjo do Senhor bradou do alto: agora sei que credes, ou que temes a Deus. Aquele instante de fé, meus irmãos, de obediência, se entrelaçaram diante do mistério da vontade de Deus. Mas diante de todas essas possibilidades que temos, meus irmãos, diante de todos esses momentos de Deus na história da redenção, na história do seu povo, nesta manhã, se nós pudéssemos escolher um texto, se nós pudéssemos escolher um momento para podermos visualizar com os nossos próprios olhos, talvez este que nos é apresentado aqui no capítulo 38 de Jó seria um momento extremamente impactante, revelador e cheio que pudesse gerar grande temor e terror aos nossos olhos, mas um momento maravilhoso. Porque é um momento, meus irmãos, quando Deus rompe o seu silêncio e se revela ao seu servo Jó no meio de um redemoinho. E ali então, através da voz de Deus trovejando sobre a dor humana, trovejando sobre os sofrimentos que aquele homem estava enfrentando na sua caminhada, sobre a perplexidade, esta voz que gera espanto, terror a qualquer um que pudesse ouvir ali, também, meus irmãos, traria, ou neste caso, traz esperança àquele que está em constante dor e agonia. No fundo, meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós podemos entender e perceber que a mensagem essencial, principal do livro de Jó é: se Deus estiver conosco em meio ao sofrimento, se Ele falar conosco, se caminhar conosco através do fogo e das águas, nós podemos suportar qualquer coisa. E é exatamente isso que nós vemos. Nós vemos um homem que pode suportar todo aquele sofrimento pelo simples fato de que Deus estava com ele. Se Deus estiver presente, meus irmãos, não apenas com respostas, mas com a sua própria pessoa, então toda a dor pode ser atravessada e toda ferida pode se tornar lugar de revelação.
É justamente isso que acontece aqui em Jó 38. Aqui, meus irmãos, nós temos o clímax da narrativa deste homem que sofre. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o silêncio de Deus é quebrado e o Todo-Poderoso então se manifesta àquele homem cheio de indagações. O Criador, que parecia ausente, desce à terra para falar com um homem ferido e confuso. Jó, meus irmãos, um dos homens mais justos da história, ansiava por esse momento. Em sua mente aflita, ele sonha com o momento em que poderá estar face a face com o Criador, apresentar provas da sua inocência e demonstrar que o seu sofrimento não é fruto de pecado oculto. Ele acredita que finalmente, meus irmãos, Deus ouvirá os seus argumentos, que Deus reconhecerá a sua integridade e que o Senhor o declarará justo em todas as coisas. É como aqui, meus irmãos, aqui nós vemos Jó como se ele desejasse convocar o próprio Deus ao tribunal da razão humana. E aqui o desejo de Jó é convocar Deus para esse tribunal e interrogá-lo como se Jó fosse um promotor, exigindo respostas daquele réu que está naquele banco. Essa narrativa, meus irmãos, aqui toma um rumo surpreendente. Esse diálogo tão esperado por Jó não acontece como Jó imaginava. Ao invés de ser questionado, Deus é quem toma a palavra. O Senhor rompe aquele silêncio de dor, angústia e sofrimento vivenciado por aquele homem e o faz ser percebido no meio daquele vendaval, daquele redemoinho, daquela tempestade. E este versículo 1, portanto, deste capítulo 38, meus irmãos, nós vemos como um símbolo da majestade e da soberania de Deus. Deus não responde às perguntas de Jó, antes é Ele mesmo quem passa a interrogar o próprio Jó. E no versículo 2 ele diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? O que se segue então, meus irmãos, a partir disso, não é uma sucessão de acusações, mas é uma revelação. Deus conduz Jó não a uma explicação lógica do sofrimento, mas Deus conduz Jó a uma visão da sua grandeza. As perguntas divinas, onde estava tu quando eu lançavas os fundamentos da terra? Não são ironias de Deus para com Jó, mas estas perguntas, meus irmãos, que parecem ser tão duras a um homem que já estava prostrado e sofrendo angustiosamente, são instrumentos pedagógicos da graça de Deus. São perguntas que não servem para humilhar ainda mais Jó, mas são perguntas, meus irmãos, que colocam o homem no lugar devido de criatura diante do Criador. São perguntas que servem para colocar a criatura no seu devido lugar. E Deus conduz Jó nestas perguntas a um encontro redentor. Jó, que desejava respostas, recebe algo infinitamente maior. Ele recebe uma nova percepção da ação de Deus em sua vida. Ele descobre que o verdadeiro conhecimento do Senhor não se alcança numa disputa racional, mas pela revelação e pela submissão do coração piedoso. Diante dessa manifestação divina, meus irmãos, Jó se cala. O homem que antes falava com ousadia, agora se curva em arrependimento. E esse arrependimento não é apenas por pecados específicos, mas por ter tentado
compreender os mistérios de Deus a partir da perspectiva limitada do sofrimento humano. Ele confessa no capítulo 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, meus irmãos, esse é o clímax do livro. O sofrimento de Jó encontra sentido não nas explicações, mas na presença de Deus. A dor o levou a uma visão. A tragédia se transformou em uma adoração. E isso é o mesmo que acontece conosco, meus irmãos. O Espírito Santo, por meio da revelação de Cristo, nos conduz a este mesmo ponto, onde o questionamento dá lugar à rendição e o desespero é transformado em fé. O Deus que se revelou a Jó é o mesmo que se revelou em Cristo, o justo sofredor que intercede por nós. Assim, Jó 38 não é apenas um momento de confronto, mas Jó 38 é um momento de cura espiritual. É o início da restauração. Quando Deus fala, Ele não apenas corrige, mas Ele cura, restaura e redime. A sabedoria divina, meus irmãos, não se impõe pela lógica, mas pela majestade e pela misericórdia do Senhor. Que nós possamos aprender com este capítulo 38 de Jó, que nós podemos aprender algo que também aqui é extremamente importante para nós, que nem sempre Deus nos dá respostas. Jó queria respostas, mas Deus aqui não vem com respostas, porque Deus dá a Jó a Ele mesmo. Deus dá a Jó uma demonstração do seu poder. Deus dá a Jó uma demonstração da sua sabedoria. Deus mostra a Jó quem Ele é. Que Ele é aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que conduz, governa e sustenta todas as coisas. E Deus faz isso, meus irmãos, para que Jó entenda de fato por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Deus aqui, ele não entra em um debate teológico com Jó. Ele se revela como o Criador. Ele se revela como aquele que trouxe ordem ao caos, como soberano de todas as coisas visíveis e invisíveis. A resposta de Deus não é uma explicação racional do sofrimento, mas a resposta de Deus é uma manifestação da sua presença. E quando então Jó vê Deus, toda a sua necessidade de respostas desaparece, porque a visão de Deus, meus irmãos, é mais consoladora do que qualquer explicação humana. No final do livro de Jó, o livro de Jó não é sobre o sofrimento humano em si, mas é sobre o Deus que fala no meio do sofrimento. A fé, meus irmãos, ela nunca será sustentada por respostas quando nós estivermos sofrendo. Quando nós estivermos passando por lutas, por dores, por angústias, por sofrimentos, a nossa fé nunca será fortalecida por perguntas onde nós desejamos respostas para entender o sofrimento que estamos passando. Mas a nossa fé será sustentada pela presença de Deus, que estará conosco no meio dos sofrimentos. Nós não vivemos de explicações, mas nós vivemos da revelação de Deus. E o Deus que falou do redemoinho, meus irmãos, é o mesmo que hoje fala ao coração ferido, ao crente confuso, aos servos do Senhor que estão em meio às tempestades da vida. E aqui então, meus irmãos, o Senhor começa a falar com Jó no meio de um furacão. E nós vemos então que a voz de Deus no meio deste furacão humilha Jó. E a voz de Deus no meio do furacão nos humilha. O texto começa com uma das cenas mais sublimes e aterrorizadoras que as Escrituras podem nos apresentar. Os versos
1-2, meus irmãos, dizem: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aqui, então, o silêncio é finalmente rompido. E Deus, que parecia ausente, que parecia ter esquecido de Jó, que parecia um inimigo de Jó, que parecia um exército com lanças afiadas contra aquele homem sofredor, esse Deus agora começa a falar. Mas observe como ele fala. Ele não fala de maneira suave, ele não fala em meio a sussurros, mas ele fala no meio de algo que somente gritando alguém poderia ouvir alguma voz. O redemoinho aqui, meus irmãos, este furacão, simboliza o poder irresistível, a força incontrolável e a glória transcendente de Deus. O mesmo Deus que sustenta o universo decide revelar a este homem sofredor, e ele faz isso com majestade. Essa voz não vem imediatamente para consolar a Jó, mas primeiramente essa voz vem para humilhar. E quando eu digo humilhar, eu digo no sentido mais sagrado da palavra, não porque Deus queria causar mais malefícios a Jó, tornar a situação de Jó ainda mais desesperadora. Não, mas para tratar o coração de Jó. A voz de Deus, então, aqui, meus irmãos, coloca Jó e todos nós em nosso devido lugar diante da grandeza do Criador e do Deus Todo-Poderoso. Antes de dar respostas, Deus dá a perspectiva. A pergunta de Deus para Jó é: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus aqui, meus irmãos, está levando Jó a ter uma consciência espiritual de toda a sua situação. É como se o Senhor estivesse dizendo a Jó: Jó, você fala sobre mim, mas você não me conhece plenamente. Você discute os meus caminhos, mas você não compreende os meus propósitos. Assim então, meus irmãos, a sabedoria humana, tanto de Jó quanto dos seus amigos que ali estavam, essa sabedoria humana é confrontada pela verdadeira sabedoria deste mundo, a sabedoria eterna. No capítulo 13, versículo 11, o próprio Jó já havia dito: não te aterrorizaria a sua glória e não cairia o temor diante dele? E agora então, meus irmãos, é Jó quem está experimentando exatamente isso. É Jó que está experimentando todo este terror da presença de Deus. Toda a teofania, meus irmãos, toda a manifestação de Deus na Escritura, toda a aparição divina na Escritura Sagrada, sempre tem esse efeito. A criatura que se depara com essa manifestação gloriosa de Deus é abatida diante da glória do seu Criador. Quando Isaías viu o Senhor, lá no capítulo 6 de Isaías, versículo 5, ele foi abatido pela presença de Deus e ele disse: ai de mim, estou perdido. Quando Ezequiel contemplou a glória de Deus, em Ezequiel 1:28, o profeta do Senhor ali também caiu com o rosto sobre a terra. Quando João viu Cristo glorificado, ele desmaiou morto, conforme Apocalipse 1:17. Deus, portanto, se manifesta a Jó não apenas para se defender, mas para revelar a distância infinita que existe entre o humano e o divino, entre o limitado e o eterno. E aqui então, meus irmãos, nós vemos que a humilhação enfrentada por Jó não é algo que iria destruir ainda mais a vida daquele homem, mas esta humilhação serviria para redimir a Jó, para transformar a Jó.
E esta humilhação diante da grandeza de Deus, meus irmãos, quando nós estamos com o nosso coração afligido, abatido ou distantes de Deus, a humilhação que Deus faz em nós, nos mostrando quem Ele é e quem nós somos, antes de tudo, esta humilhação é o primeiro passo para a adoração verdadeira. Quando nós somos confrontados por Deus, para que possamos entender quem Ele é, para que possamos reconhecer os nossos pecados, para que possamos ver que somos pó, que não somos nada neste mundo. Esta humilhação que Deus faz em nós, esta humilhação causada por Deus em nossas vidas, meus irmãos, serve para que nós possamos dar o primeiro passo à verdadeira adoração. E antes de restaurar a sorte de Jó, Deus então restaura a visão de quem Ele é. O redemoinho aqui, portanto, meus irmãos, é uma metáfora viva dessa verdade. A presença divina é irresistível e indomável. No Sinai, Ele desceu entre trovões, relâmpagos e fogo, fazendo a terra tremer debaixo dos pés do seu povo. E o povo, tomado de pavor, pediu a Moisés que falasse por eles, pois eles não suportariam ouvir diretamente a voz de Deus, conforme Êxodo 20, versos 18 e 19. O próprio Deus, então, é claro. Ele quer que o seu povo saiba que Ele é Deus. Ele é o Deus que pode falar com uma voz que despedaça os cedros, que faz tremer o deserto, que faz nascer e que faz cessar a tempestade. E, no entanto, esse mesmo Deus poderoso é também o Deus da graça. Esse mesmo Deus que faz tremer a terra com a sua voz, é o Deus que fala não para destruir, mas é o Deus que fala para redimir. Se Ele revelasse, meus irmãos, apenas uma fração da sua glória, um simples vislumbre da sua majestade, nós seríamos consumidos por esta glória e por sua majestade. Foi por isso que Ele disse a Moisés: ninguém pode ver a minha face e viver. Deus é absolutamente soberano, meus irmãos. Ele é soberano sobre a sua própria revelação. Ele manifesta o quanto quer, a quem quer e quando Ele quer. E quando Ele faz isso, é para que nós aprendamos que a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor, conforme Provérbios 9:10. Assim, quando o Senhor então fala no meio deste redemoinho, Ele fala não apenas respondendo a Jó, mas Ele coloca Jó no centro de uma visão. Ele faz com que Jó reconheça de fato quem ele é. E esta é uma visão, meus irmãos, extremamente maravilhosa e ao mesmo tempo terrível. Uma visão que em toda queixa humana, toda queixa humana se calaria e toda a boca ficaria em silêncio diante daquela visão, diante da glória daquele que criou todas as coisas. Mas a pergunta que nós podemos fazer aqui ao ler este capítulo 38 é: por que Deus se manifestou, se revelou a Jó no meio de um evento natural tão dramático? Por que Deus escolheu um redemoinho para se revelar a Jó? Por que Ele não falou com Jó em um momento calmo? Que Ele não falou com Jó em um momento em que ele pudesse ali conversar com Jó, falar com ele do porquê de todo aquele sofrimento, que ele havia permitido Satanás a ir lá e tocar em seus bens, tirar os seus filhos, tocar em sua saúde, que ele estava no controle de tudo aquilo ali, que Jó não precisaria temer. Ele não precisava falar com Jó naquele lugar. Ele poderia ter falado de várias outras maneiras. Assim como ele fez com Elias, quando ele falou com Elias por meio de um sonho, em uma visão extremamente pacífica. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor decide usar o vento e sua força avassaladora.
O vento, por natureza, é ambíguo. Pode ser suave, pode ser uma suave e refrescante brisa, ou pode ser uma tempestade destruidora. Pode soprar ou pode derrubar. E o Senhor, então, meus irmãos, aqui ele escolhe falar com Jó não por meio de uma suave brisa, mas por meio de uma tempestade destruidora. Por quê? Por que Deus fala de maneiras tão distintas? Há corações que estão vivendo situações tão diferentes. Elias estava desanimado, deprimido, com medo, à beira da desistência, e Deus falou com ele com ternura. Deus restaurou a sua fé, o seu coração. Jó, por outro lado, estava confuso, mas também ousado em suas declarações. Jó, diante de toda aquela situação, diante de todo aquele sofrimento, meus irmãos, ele desejava argumentar com o Todo-Poderoso, questionar os caminhos de Deus, pedir julgamento. O Senhor, meus irmãos, então responde não com sussurro, mas o Senhor responde com trovões. A forma da revelação sempre carrega a mensagem da revelação. Com o redemoinho, Deus está comunicando a Jó que ele é soberano, infinito e indomável. O redemoinho, meus irmãos, é um sermão visual e auditivo a respeito do caráter de Deus. Deus é grande demais para ser contido em nossas categorias. Deus é grande demais para ser explicado por nossa razão ou questionado por nossa justiça. O redemoinho que envolve Jó é, portanto, a tempestade da transcendência de Deus. É como se o próprio cosmos girasse em torno da presença de Deus. E o homem, diante disso, se torna consciente da sua pequenez. E Deus está dizendo: Jó, você quer compreender? Jó, você quer me compreender? Então contemple este vento, contemple esta tempestade. Assim como você não pode dominá-la, assim como você não pode dominar este vento, assim como você não pode dominar essa tempestade, assim como você não pode dominar a natureza, a minha criação, você também, Jó, não pode dominar os meus desígnios. Assim como o vento sopra onde quer, da mesma forma, eu ajo conforme o conselho da minha própria vontade. O contraste, meus irmãos, entre Elias e Jó é teologicamente revelador. O mesmo Deus que fala numa brisa é o Deus que fala numa tempestade. Mesmo Deus que revela ternura numa brisa, é o Deus que revela a majestade numa tempestade. Às vezes Deus, meus irmãos, restaura um servo abatido, e às vezes ele corrige um servo que precisa primeiramente ser humilhado para depois ser restaurado. Deus, meus irmãos, sabe exatamente quando falar com doçura e quando falar com poder. Ele não fala da mesma forma com todos, porque ele não lida com todos do mesmo modo. Deus lida conosco de formas diferentes. Dessa forma, então, meus irmãos, este redemoinho aqui do capítulo 38 não é apenas um cenário onde Deus está aparecendo e se revelando a Jó. Este redemoinho, este vento, essa tempestade é a voz de Deus, é o meio de comunicação de Deus. A voz que fala dali é a voz do Criador que governa a criação. A tempestade que o envolve é a mesma que Deus ordena e controla. E essa é a grande ironia, meus irmãos. O que para nós é caos, para Deus
é instrumento. O que para nós é desordem, para Deus é ferramenta pedagógica. Jó então descobre no redemoinho que a voz de Deus é mais poderosa do que o vento, é mais sábia do que qualquer argumento humano. O Deus que fala da tempestade é o mesmo Deus que reina sobre ela. E quando Jó ouve a voz firme, majestosa e irresistível de Deus, ele então começa a ser curado, não porque ele recebeu explicações de Deus, mas porque aquele que ele ouviu, ou aquilo que ele ouviu, é maior do que todas as explicações. Mas mesmo Deus falando de forma tão brutal com Jó, meus irmãos, de forma que humilha aquele homem que já está demasiadamente humilhado, aquele Deus é também o melhor amigo de Jó. É o único que realmente o compreende e que o ama com sabedoria perfeita. Os 3 amigos de Jó falharam justamente porque lhes faltava esse tipo de sabedoria. Elifaz, Bildade e Zofar tinham boas intenções, mas a teologia deles era defeituosa. E uma teologia defeituosa, meus irmãos, é como tentar amparar alguém sobre um chão podre, sobre um chão que não tem segurança. Ambos caem. Por isso que a teologia que serve para tratar o coração, a teologia que serve para curar feridas, a teologia que serve para fazer alguém entender os perfeitos e verdadeiros desígnios de Deus, ela precisa ser banhada por toda a Escritura. Ela não pode simplesmente ser uma criação da imaginação do homem. Ela precisa estar fundamentada em Deus, fundamentada na obra redentora de Cristo Jesus. E quando nós temos então uma firmeza teológica, palavras profundamente bíblicas, nós então, meus irmãos, podemos entender que estamos percorrendo caminhos seguros, caminhos que nos traz esperança e vida nova. E aqui então, meus irmãos, nós vemos que aqueles amigos de Jó, eles tinham palavras, mas eles não tinham palavras de vida. Aquilo que o Senhor Jesus disse a Pedro, ou melhor, aquilo que Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Essas palavras de vida eterna, meus irmãos, que um sofredor, que alguém que está vivendo um momento extremamente difícil de sua vida precisa ouvir, são as palavras de esperança que nós encontramos na boca de Cristo, que nós encontramos no trono da graça e que só podem ser encontradas diante de Deus. Portanto, meus irmãos, o Deus, o verdadeiro conselheiro, ele não erra nem no seu diagnóstico, nem na dosagem de suas palavras. Tudo que Deus diz é verdade, e tudo que Ele faz será sempre a sabedoria de Deus em ação. Isaías o chama de conselheiro maravilhoso, porque Deus não apenas fala, Ele sabe o que cada alma precisa ouvir. Deus não simplesmente fala coisas sem sentido, Ele fala palavras que sempre irão ao encontro de nossas necessidades. E no caso de Jó, meus irmãos, o que Jó mais precisava naquele momento não era de consolo. O que Jó mais precisava naquele momento era de um encontro transformador com Deus. É interessante pensar nisso. Nós talvez escolhêssemos o sussurro suave, a voz branda, o toque consolador. Talvez nós diríamos: Senhor, este homem já sofreu tanto, este homem já teve tantas perdas, por que não usar palavras gentis com um homem que está tão humilhado pela vida?
Por que não confortá-lo com ternura ao invés de confrontá-lo com o terror? Mas Deus, meus irmãos, Ele não pensa como nós. Nós temos a tendência de achar que, às vezes, falar com ternura, falar com jeitinho, trazer vozes suaves e doces, é a maneira mais adequada e correta para tratar os problemas, para tratar o pecado, para tratar das pessoas. Mas, às vezes, Deus vai usar palavras terríveis, pesadas, métodos que fogem da nossa compreensão. Por isso que Isaías diz no capítulo 58, versos 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, meus irmãos, Ele sabia exatamente aquilo que Ele estava fazendo. O redemoinho foi o tratamento preciso para o coração ferido e orgulhoso de Jó. O choque da majestade divina era a cirurgia necessária para curar aquela alma enferma. Deus não veio discutir teologia com Jó. Ele veio para se revelar. Ele veio para transformar. E toda a revelação verdadeira, meus irmãos, antes de restaurar, ela humilha. Antes de curar, ela fere. Antes de fortalecer, ela abala. Por isso que a voz de Deus neste redemoinho é uma voz de amor, mas é uma voz de um amor disciplinador. É a voz de um pai que conhece a medida certa entre graça e verdade, entre ternura e poder. Ele não grita por ira, mas ele fala com autoridade. Ele não destrói ainda mais Jó, mas ele reconstrói os caminhos de Jó. E o mais notável, meus irmãos, que tudo que Deus diz, cada pergunta, cada palavra, não era para o benefício de Deus. Deus não está se defendendo diante de Jó. Deus não está mostrando a Jó que ele é poderoso, que ele tem domínio sobre todas as coisas. Deus está mostrando para Jó que tudo aquilo que ele estava fazendo, antes de tudo, era para o bem de Jó. E, meus irmãos, diante desta maneira como Deus trata com Jó, nós precisamos sempre entender que Deus nunca precisa se justificar diante do homem para nada. Deus nunca fala conosco para se justificar, mas Ele sempre fala conosco para nos restaurar, para nos levar a ter uma visão correta de quem Ele é. Assim, quando o redemoinho ruge e a voz divina ecoa, não é um som de condenação que Jó está ouvindo, mas é um som de redenção. Deus está tirando Jó das sombras do raciocínio humano e trazendo Jó à luz da sua revelação. Portanto, meus irmãos, a humilhação é o caminho da cura e a tempestade é o início da paz. E ao final, Jó compreenderá que a voz que o reduziu ao pó foi a mesma voz que o levantou em graça. O método de Deus, portanto, meus irmãos, é um método extraordinário. Deus não pode ser colocado dentro da nossa compreensão humana. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha. A maneira como Deus age e trabalha em nossas vidas, meus irmãos, é surpreendente. Às vezes nos traz alguns questionamentos. Às vezes nos deixa meio sem saber por quê. Às vezes nós passamos por coisas que nós nos perguntamos assim: Senhor, por que de tudo isso? Por que que o Senhor está fazendo tudo isso? Por que que tudo isso está acontecendo na minha vida? Às vezes a gente não consegue entender a curto prazo o porquê de tudo aquilo, mas nós, a longo prazo,
perceberemos e compreenderemos que a maneira como Deus agiu em nossas vidas, em nossa história ou na história do mundo foi a melhor possível. Porque Deus, meus irmãos, tem um método extraordinário de trabalhar. O Criador, ele mostra aqui a este sofredor a vastidão do universo, a ordem, o poder, a sabedoria que ele usou para trazer todas as coisas à existência. É como se ele dissesse: observe, Jó, eu fiz tudo isso sem o auxílio de ninguém, eu sustento tudo isso sem o auxílio de ninguém. Eu governo, Jó, todas as coisas sem que ninguém venha me ajudar. E por que então, Jó, se eu faço tudo isso sem a ajuda de ninguém, por que você duvida? Por que você questiona a maneira como eu conduzo a sua vida? E aqui então, meus irmãos, nós temos uma lição muito clara. Quem contempla a grandeza do Criador aprende a confiar na sua providência. Se nós contemplarmos a grandeza daquele que trouxe todas as coisas a este mundo, nós podemos sempre descansar na sua providência. Porque o mesmo Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, é o Deus que de forma providencial, sustenta, controla, governa e dirige todas as coisas. Deus, meus irmãos, usa a criação como um espelho da sua glória. E nesta criação ele reflete uma mensagem. O que Deus está dizendo a todos nós diante da criação, diante de tudo isso que ele trouxe à existência é: você não tem condição nenhuma de questionar os meus métodos. Apenas confie, porque eu sei o que estou fazendo. Eu sei como trabalho. Por isso, meus irmãos, Deus toma as rédeas desta conversa. Jó queria interrogar o Todo-Poderoso. Agora é o Todo-Poderoso quem interroga a Jó. E no versículo 3, então, ele diz: cinge agora os teus lombos como um homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Aqui, meus irmãos, nós vemos Deus chamando Jó a um confronto, mas também chamando Jó à restauração. O tom divino é firme e é quase militar. Prepare-se. Você, Jó, queria falar comigo? Era você que queria questionar os meus métodos? Você, Jó, queria questionar o porquê de tudo isso está acontecendo com você? Muito bem, Jó, aqui estou. E tudo aqui então, meus irmãos, se resume a uma questão fundamental. Quem é você para me questionar? Meus irmãos, nós vemos que Deus, ele se apresenta a Jó com grandeza, glória e majestade. E quando o homem percebe e tem compreensão da grandeza de Deus, ele vê o quanto ele é pequeno. Ele vê o quanto ele não é nada. Quando nós percebemos o poder do Criador, nós aprendemos o nosso verdadeiro lugar, o lugar de criatura. Nós percebemos que nós não somos nada. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus vai expor 3 limitações básicas de Jó aqui. Primeiro, Deus vai mostrar que Jó não tinha conhecimento tão aprofundado. Deus fala: Jó, você não sabe de nada.
E diante da sua falta de conhecimento, eu sou onisciente. Segundo, Deus vai mostrar para Jó acerca do tempo. Deus vai falar assim: Jó, a sua vida é muito curta, a sua vida é muito limitada, você não está aqui há muito tempo, e eu, Jó, eu sou eterno. E depois, meus irmãos, Deus vai mostrar a Jó o seu poder. Jó, você não tem poder para nada, você é fraco, Jó, e eu sou onipotente. Deus então está mostrando a Jó as suas limitações básicas. E ao longo do caminho, meus irmãos, Deus vai tratar quem é Jó. E portanto, meus irmãos, na próxima semana nós vamos dar continuidade a este capítulo. Porque nós vamos ver tudo isso que Deus está falando a Jó. Mas aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender e entender algo extremamente importante. Nós vivemos em um mundo que olhamos para ele e parece que quando olhamos para o horizonte ele não tem fim. É um mundo vasto, é um mundo cheio de pessoas, é um mundo que é gigante diante dos nossos olhos. Nós olhamos para homens e às vezes nós achamos que são homens poderosos. Nós ficamos igual Caleb e os seus amigos quando eles foram visitar, quando eles foram espiar a terra prometida. Senhor, aqueles homens são gigantes, nós não podemos nada contra eles. Nós olhamos às vezes para o mundo, nós olhamos às vezes para os nossos problemas desta forma, meus irmãos, com uma visão totalmente distorcida. Nós achamos que o mundo é gigantesco, que os nossos problemas são gigantescos, que as nossas lutas são difíceis, que nós somos uma formiguinha diante de tudo isso. Mas nós esquecemos que por trás deste mundo que parece grande, que por trás dessas pessoas que parecem terríveis, que por trás desta criação que parece não ter fim, tem um Deus que é muito maior do que tudo isso. Tem o Deus, meus irmãos, que trouxe todas essas coisas à existência, que governa, que sustenta, que controla todas estas coisas, que controla este mundo imenso, vasto e gigante. Mas este Deus que controla todas estas coisas é o Deus que se faz presente em nossas vidas. É o Deus que está conosco nas noites escuras. É o Deus que nos chama à sua presença para tratar os nossos corações. É o Deus que nos confronta com a sua palavra. É o Deus que nos confronta com a sua glória. É o Deus que nos confronta com a sua majestade. E diante da majestade de Deus, meus irmãos, nós percebemos que o mundo, a grandeza do mundo não é nada. E que diante da glória desse Deus poderoso, onisciente, onipotente, majestoso, diante da glória dele nós nos calamos. Porque diante da sua glória nós somos tratados por ele. Nós somos transformados por ele. Nós aprendemos a confiar na sua providência. Nós aprendemos a confiar no seu amor. Nós descansamos na sua graça. Nós descansamos no seu cuidado. Este Deus que é tão poderoso, que é tão glorioso, que é tão majestoso, se fez homem. Veio para habitar neste mundo. Veio para dar a sua vida na cruz, a voz que trouxe todas as coisas à existência, o verbo encarnado, a palavra de Deus, quando Deus diz, haja luz, faça separação entre as águas, aquele que fazia todas estas coisas, se submeteu à mais humilhante forma, se fez homem para nos resgatar e para fazer com que nós andássemos lado a lado com Deus poderoso. Nós vamos olhar para este capítulo de Jó, meus irmãos, e nós vamos perceber a grandeza de Deus. Nós vamos perceber o poder de Deus. Nós vamos perceber a majestade de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que Deus se revela a um homem moribundo, um homem sofredor, um homem que estava destruído,
para que Jó então percebesse que o seu problema, que o seu sofrimento não era nada para aquele que trouxe todas as coisas à existência. E, meus irmãos, nós precisamos ter isso em nossa mente. Nós precisamos saber que os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas dores não são nada para aquele que criou todas as coisas, para aquele que sustenta todas as coisas na palma de sua mão. Nós estamos bem guardados debaixo da glória e da majestade de Deus. Portanto, nós devemos confiar e descansar nos seus cuidados.